Pronto, a gente já começou a gravar, vou passar a palavra aí para a Cláudia e ela vai dar a introdução aí na discussão do próximo capítulo e depois eu já volto aqui em breve. Está abrindo o PowerPoint. Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 3 de março de 2026. Era bom, de repente, a gente começar com a data, né? É, eu agora vou apresentar para vocês o capítulo 7, acumulação primitiva de dados e a nova tokenização do velho valor, né? Então, eu estou com ele aqui, mas antes de falar isso, eu queria só comentar que um dos autores, que é o Davidson Faustino, ele participou como curador, como consultor, né, dessa exposição que eu fui a São Paulo, que é a exposição de um fotógrafo norte-americano chamado Gordon Parks, e aí ele está lá nos créditos, né, na consultoria e tudo, na curadoria, e ele também tem uma entrevista, né, tinha uns totens com algumas entrevistas de algumas pessoas especialistas, ele estava lá. Ele não está lá à toa, porque ele também trabalha com a questão do racismo, né, os debates sobre racismo, e o fotógrafo, o Gordon Parks, ele foi o único, na época dele, o único fotógrafo negro da revista Life, Time Life, né? E então tem tudo a ver, é bem interessante. Pesquisem sobre ele, dá uma olhada, tem um artigo na revista Zoom que é muito bom também, e então vale a pena, que é bem interessante. Bom, mas aqui a gente está falando sobre o colonialismo digital, né? Esse livro do Davidson Faustino e Walter Lippoldt, né? E esse capítulo, ele é um capítulo denso, é um capítulo grande até e denso, porque ele vai pegar assim firme, né? Digamos assim, ele vai pegar pesado, né? Com as teorias marxistas, né? Então, é muito importante, e principalmente no sentido de que, em determinado momento, né, por exemplo, na história, as pesquisas, né, as leituras de Marx elas foram se arrefecendo, né, na historiografia, na história, a partir no final da década de 80, 90, eu não sei das outras áreas, né, mas os autores agora estão recuperando isso, porque, na verdade, essas teorias elas não foram ultrapassadas, ou elas não ficaram no passado, elas ajudam, conceitos que ajudam a gente entender o que está acontecendo hoje, senão a gente não teria, né, num pensamento teórico, num pensamento mais complexo, tudo, a gente precisa de teorias, a gente precisa de conceitos para poder entender as coisas, né, o que está acontecendo, e a gente não vai criar conceitos novos para entender o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, tanto que nesse capítulo tem uma hora que ele questiona determinados autores que acham que realmente a teoria marxista está ultrapassada e tudo, né, para compreender esse mundo da informação, né, então é um pessoal que ele denomina como economistas, né, da informação, né, uma linha de pensamento, né, chamada economia da informação, mas ele mostra, né, ele prova nesse capítulo que as teorias de Marx ainda estão aí, e é possível entender. Eu vejo isso, por exemplo, na questão da precarização do emprego, na questão dos entregadores, né, de moto, né, principalmente em São Paulo, mas aqui também acontece isso, né, que de repente eles que, assim, com baixa escolaridade, baixas perspectivas de emprego, compram uma moto e aí começam a trabalhar com o iFood e essas outras empresas e tudo, né? E eles passam por humilhações assim terríveis, né? Das pessoas de bater, de ameaçar com revólver se não subir até o apartamento para levar a comida. Mas no momento que eles sobem ao apartamento para levar a comida, alguém pode roubar a moto dele lá embaixo, né? E então o que está acontecendo em São Paulo é que
quando a agressão, né, a essas pessoas, esses trabalhadores, é muito, muito ruim, muito violenta, né, eles se juntam, então eles estão começando a ter um sentimento de classe ali, né, ele está começando a surgir uma ideia de classe, né, e aí a gente pensa que o próprio trabalho remoto, né, cada um em sua casa, ele também não possibilita assim o debate, né, entre os trabalhadores, entre as pessoas, para perceber, né, que estão sendo reprimidas e etc e tal, exploradas, né. Bom, então vamos lá, né. O Faustino e o Leopold continuam no propósito de utilizar as categorias de Marx para explicar nosso mundo de hoje, ao mesmo tempo atualizar conceitos chaves da teoria marxiana e marxista. Eu botei marxiano e marxista para lembrar vocês que uma leitura marxiana seria uma leitura direto dos textos de Karl Marx, e uma leitura marxista também os textos do Karl Marx, mas também os debatedores, né, as outras pessoas que escreveram sobre as teorias de Karl Marx, né. Então, ele trabalha com essas duas leituras, né. Então, você vê que o trabalho deles foi, assim, bem estruturado, bem feito, né. O fato dele citar Marx, e você percebe que ele leu, que ele estudou aquilo lá, né. A princípio, no começo do texto, a primeira vez que eu li, eu fiquei na dúvida sobre a diferenciação entre colonialismo digital e colonialismo de dados, ou que eles chamam de e-colonialismo, né, em inglês. Mas, na segunda leitura, eu percebi a diferença, né, porque na minha cabeça parecia que os três eram sinônimos, eram a mesma coisa, né, mas não é bem por aí, não. Então, eu começo a minha fala justamente dizendo qual a diferenciação entre eles, né? No colonialismo digital, eu cito que eu busquei até na introdução, né, na página 22, né, uma fala do próprio Fanon, né? Não foge à lógica do colonialismo clássico descrito aqui por Fanon, sincronização dos espaços e ritmos dos processos de trabalho coletivo social invertidos em processo de valorização do capital. Então, e aí eu trouxe duas imagens aqui que eu acho bem legais, que são os dois primeiros filmes do mundo, do Lumière, né? As duas coisas que eles acharam interessantes filmar, né, com essa nova tecnologia que eles inventaram, né, do cinema, do filme, né, da imagem em movimento. As duas coisas que eles acharam interessantes, o trem chegando na estação, né, a Maria Fumaça chegando à estação, e a saída de uma fábrica. Então, por quê? Porque essas duas coisas, elas determinam uma modificação assim radical no tempo do trabalho. E aí essa modificação radical no tempo do trabalho, né, também vai determinar o nosso ritmo de dormir, de acordar, de se alimentar, de tudo na vida, né? Então, a gente está no século XIX aqui, né? Na segunda fase da Revolução Industrial e nesse colonialismo, né, daquela ocasião, né, muito pensando nisso, nesse ritmo, né, como falou, a sincronização dos espaços e ritmos da vida mesmo, né, a nossa vida está sendo sincronizada com os processos de trabalho, né, então eu achei, na hora eu me lembrei dessas imagens e resolvi trazer para vocês, né. No colonialismo digital, há uma sincronização de tempos também, né? É uma nova sincronização, né? Porque aí o que a gente está vendo é que a gente está levando para a nossa intimidade, para a nossa casa, para o nosso espaço, que era um espaço nosso, né? Da família, do descanso, ou do lazer, ou das relações familiares, tudo a gente está levando
a gente está sincronizando o espaço do trabalho dentro, né, da nossa própria vida, né? E aí isso é engraçado que quando você faz uma busca no Google Images sobre trabalho remoto, né? Você só vê carinhas felizes, a salinha, uma mesa, se vocês olharem a minha mesa aqui, está um horror, mas a mesa assim toda arrumadinha, a mulher feliz trabalhando e um cachorrinho do lado, e tudo limpinho, tudo bonitinho, né? E sempre todo mundo com uma expressão feliz, né? São fotografias que a gente chama de vetores, fotografias para vender, né? Produtos para vender, mas existe também essa questão de você mostrar o trabalho remoto, o trabalho em casa, como uma coisa super positiva, super boa, e parece, mas não é porque você não tem mais aquele horário da fábrica, acabou o seu serviço, vão para casa, né? E aí você se desliga do trabalho e vai para casa. Não, agora essa sincronização desses tempos, agora a gente está levando o trabalho para casa, e isso é infernal, gente, pelo amor de Deus, né? Isso é péssimo. Expulsão dos trabalhadores das unidades fabris, né? E aí provoca que já aconteceu também no capitalismo, né? O Marx escreveu, que eu vou mostrar para vocês, né? E esses trabalhadores que trabalhavam em fábricas, né? E em montagem, essas coisas, acabam num serviço também informal, né, que é o entregador, né, do iFood, o próprio motorista de Uber, né? Por que isso é radical e tudo, né? Porque você se cadastra, né, como entregador do iFood ou como motorista de Uber, né? Para poder baixar o aplicativo que vai te dar os serviços, né, que depois te paga, assim, retira do pagamento a porcentagem deles e te paga o resto e tudo, mas você não tem vínculo empregatício e você não tem direito a nada, né, absolutamente nada. Então, o que acontece? Se um moleque desse quebra sua bicicleta, sua moto, seu carro, você passa fome, você não tem mais como trabalhar e o aplicativo, a empresa não está nem aí com isso, né? Você não tem direito nenhum. Né? Mudança radical na logística de circulação de mercadorias também, né? E aí você cria também um outro excedente, que é o vendedor, né, das lojas, o gerente, o supervisor. Eu sei que todas as franquias tinham um esquema de supervisor, que ia de loja em loja, e tudo, né? Então, você também dá uma enxugada nisso, né? Você também cria esse pessoal. E tudo isso visando o quê? O lucro, porque existe um discurso de que é maneiro você trabalhar para Uber, você trabalhar como entregador de pizza ou do iFood, tudo, porque você não tem chefe. É maneiro, né? Você não tem chefe, você não aquela pessoa para te apurrinhar. Ao mesmo tempo, trabalhando em casa, você fica perto do seu cachorrinho, do seu gatinho, das suas crianças e tudo, né? Não percebe que isso tudo não é um avanço para a nossa qualidade de vida, né? Mas é tudo visando o lucro, né? Então, nunca se esqueçam disso, né? E o que mais? Manipulação intencional da cognição humana por grandes corporações empresariais a partir das tecnologias com vista à ampliação de acumulação de capitais. E aí a gente aqui trabalha com a ideia de acumulação de capitais a partir do momento que a informação virou um capital, virou um commodity, virou assim uma mercadoria, né? Informação é mercadoria, né? E aí essas três grandes empresas, elas manipulam, elas trabalham com uma quantidade assim enlouquecida, né, de informações das pessoas, né, da vida, né, entendeu? Então são as big techs, são aquelas que lucram muito, né, através, então, tudo, cara, tudo, agora, todo lugar que você insere uma informação,
né, você está ajudando a aumentar digamos assim, a quantidade de informação dessas empresas, né? E aí até eu fico imaginando esses exames, né, que agora você consegue fazer de DNA, e é uma curiosidade, porque todo mundo quer saber quantos por cento de europeu eu tenho no meu sangue, né? E aí não percebe que isso vai criar um banco de dados para essas empresas de DNA, né? Que a gente não sabe o que vai ser feito com isso no futuro. Eu não entro nessa parada do DNA, não. Eu acho isso esquisito. Bom, continuando, colonialismo de dados, ele já é uma faceta do colonialismo digital. Ele é um aspecto do colonialismo digital. E aí, no texto está dizendo assim, pode ser entendido, esqueci de botar a página, mas vou achar, pode ser entendido como conjunto de práticas técnicas e políticas por meio da qual as plataformas de redes sociais criam, de maneira sociotécnica, mecanismos de extrair lucro da vivência digitalizada dos sujeitos, a partir de uma lógica violenta e despótica que lembra a velha acumulação primitiva. Por que essas empresas que a gente conhece, né, Facebook e tudo, não querem uma regularização estamental do seu fluxo de informação, né? Assim, os governos querem, porque está rolando pedofilia, está rolando coisas assim horrorosas, né? Crimes, né? Crimes digitais e tudo, né? E por que existe esse discurso de que regulamentar essas redes seria uma censura, né? Então você usa a ideia de uma censura, mas não, esse é necessário. Por quê? Porque essa acumulação de informação dessas grandes big techs é uma coisa violenta, né? É uma lógica violenta. E aí, hoje em dia, eu percebo isso muito, porque minha mãe está com 91 anos, 91 não, 91 tinha o papai, 81 anos, né? E a dificuldade que ela está tendo de gestar a própria vida, né, por conta da falta de um letramento tecnológico, né, que não é da geração dela, é uma questão geracional, mas que assim, é impossível você viver hoje em dia sem um celular, sem um aplicativo tal, sem o aplicativo do governo, aplicativo do INSS, aplicativo da Caixa Econômica, de onde recebe a pensão e tudo mais. Então, essa dominação é violenta, é uma coisa assim absurda, né? Então, isso é muito semelhante à acumulação primitiva, né? E aí, eu estou aqui com uma imagem que eu peguei uma imagem do século XIX, né, mostrando um pouco dessa acumulação, como é que ocorreu, né, lá no final do século XVIII, com o cercamento dos campos, né, porque a Inglaterra, grande parte dela, a Inglaterra rural, ela era dividida em pequenos lotes, né, em sítios e fazendas pequenas, né, arrendadas por trabalhadores, né, que viviam lá da sua subsistência e o que sobrava vendiam na cidade, quase que uma estrutura que vem lá da Idade Média, né, com o feudalismo. Mas era uma estrutura que eles se alimentavam, eles viviam, eles tinham uma vida decente e tudo mais, né? Então, o cercamento dos campos foi justamente essa expulsão. Por isso que o Karl Marx coloca a questão do cercamento dos campos como uma forma de acumulação, né? Você está acumulando essas terras, né, para plantio de coisas lucrativas que vão para fábricas e viram objetos para serem vendidos e tudo mais, e ao mesmo tempo você cria um exército de famintos, né, que foram esses camponeses que foram expulsos do campo, que vão para a cidade e para virar mão de obra barata, né? Então, essa é a primeira acumulação, essa é a acumulação primitiva, a acumulação que a gente conhece nos termos dos escritos de Karl Marx, né? E aí a gente tem uma acumulação de dados agora, que é justamente isso,
apropriação das nossas ideias, das nossas fotografias, dos nossos documentos, do nosso estudo, da nossa vida, né? Está sendo apropriada por essas big techs. Então, isso faz parte da ideia de um colonialismo de dados, né? A informação, como eu já tinha dito, né, a informação tratada, né, como um ativo econômico, como ativos econômicos, né, trata-se de uma colonização que se dirige à vida social, privada e subjetiva por tecnologias algorítmicas sem empatia ou compaixão, né? E é engraçado essa questão de empatia e compaixão, que quando você faz uma pesquisa, um prompt, uma pergunta para qualquer aplicativo de inteligência artificial, ele tem uma fala, um jeito falso, né? Um jeito artificial de dizer, pô, sua ideia é boa, mas veja bem, já repararam isso? A sua pergunta é ótima, mas assim que aí te dá uma outra resposta. Essa pergunta é pertinente, isso tentando. Parece que você está dialogando, mas é um diacho de um aplicativo. Isso aí é uma falsidade, né? Bom, então não existe empatia, né? Não existe. Acumulação primitiva de dados, né? Como seria, né? É a expropriação dos meios de subsistência do trabalhador, né? Como lá os cercamentos dos campos também roubou, né? O meio de subsistência dos camponeses ingleses lá no século XVIII e início do XIX. Expropriação do colonialismo de dados, né? Direitos trabalhistas e conhecimento e inovação, que é outra coisa também. Cara, até lá na minha universidade, eles criaram uma pró-reitoria de extensão e inovação. Todo lugar agora tem um departamento de inovação. E aí a gente fica, eu vou ficar bem na empresa, então eu vou inovar, vou inventar um novo fluxo, não sei o quê, mas você tá dando de graça uma coisa que qualquer inovação que essas empresas criam, né, elas vão cobrar para você utilizar elas, e você dá de graça. Você está dando de graça, gente. Pelo amor de Deus, não vamos ser inovadores. Vamos ser inovadores nos nossos artigos, nas coisas que vão render frutos para nós, não para empresas, né? Não para assim. Eu estou com ranço dessa palavra inovação. Eu estou com ranço, gente, um ranço horroroso, né? E aí, cito essa frase, né? São esses dois pontos de expropriação secundária que exploraremos a seguir, né? Quais são essas o meio de subsistência do trabalhador? Meio de subsistência do trabalhador aqui é uma expropriação primária, né? Assim, acaba com o emprego dele. Aí depois ele vai trabalhar remotamente, vai fazer outras coisas, né? Ou pegar uma bicicleta e entregar iFood, né? Agora, a expropriação do colonialismo de dados são expropriações secundárias, né? Os direitos dos trabalhistas que são roubados, né? Aí criam esse negócio de MEI, né? Para você ser contratado como MEI e não como um trabalhador, né? E expropriação também do conhecimento, né? Através desse discurso de que se você trabalha com e pensa em inovações e dá conhecimentos para a empresa, você está ficando bem na reta, né? Pode falar. Eu fiquei pensando um pouco nessa fala deles, que tem tudo a ver com uma questão que você trouxe até na sua fala do capítulo passado, que é muito em relação à fetichização da tecnologia. Então, assim, igual o MEI, por exemplo, ele tem um fetiche ali que é muito com relação aos impostos, né? Então, eu vou ser MEI porque até determinada quantia em dinheiro eu não pago um imposto, eu não preciso declarar, eu não preciso isso. E ele enxerga isso como algo naturalmente positivo, né? Porque você não paga ali nenhum imposto.
mas automaticamente isso não te dá direito a nada, né? Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Igual a questão do Uber, do iFood, de qualquer outra plataforma, né? Você tá ali porque você vai ser independente, você faz o seu próprio dinheiro, você trabalha a hora que você quer, se você quiser folgar, você pode folgar, porque o patrão não vai te cobrar. Mas são pessoas que não têm nenhum direito trabalhista, né? Então, quando você fala isso, me veio um pouco à cabeça essa questão do fetiche da tecnologia que eles trazem também. É o fetiche da tecnologia, o fetiche da inovação e o fetiche do meio. São 3 fetiches diferentes, mas que ferram, né, para não dizer uma palavra chula, né, com o trabalhador, né, de qualquer forma. E aí tem essa citação, né, que é o seguinte: são esses 2 pontos de expropriação secundária que exploraremos a seguir, a partir da noção de acumulação primitiva de dados, primitiva por analogia à expropriação primitiva, que se popularizou no jargão marxista, e, ao mesmo tempo, para enfatizar a dimensão violenta que lhe é inerente e incontornável. Violência essa que, como nos alerta Fanon, né, não pode ser socialmente sustentável sem, antes, durante e depois, ser também afetiva e subjetiva, né? Então, é impressionante, né, como esse fetiche da tecnologia, né, também nos leva a uma questão afetiva e subjetiva também, né? E aí que eu vejo muitos discursos, né, que eu fico seguindo o meu Instagram, né, eu vejo muito discurso de vários influencers, né, às vezes chegam e dizem, ó, não estou legal, eu não estou mentalmente legal, eu estou deprimido, eu estou com depressão, sabe, eu estou com crise de ansiedade, eu estou com isso, eu estou com aquilo, né, então, assim, criar conteúdo, né, ser um vídeo, também não é uma coisa bacana, né, que todo mundo quer, né? Colonialismo de dados, né, como metáfora, né? Então ele apresenta 2 formas, essa ideia de colonialismo de dados como metáfora, né, as tecnologias, né, que colonizam, né, a tecnologia que coloniza as diversas instâncias da vida, e como realidade, subsução, né, que seria absorção, né, para uma coisa, você é absorvido por uma coisa maior, né, a palavra subsução, subsução real de parcelas cada vez maiores do tempo para acumulação de capitais, né, e aí eu achei essa imagem bacana, né, que é o Padre Anchieta com um iPhone na mão, né, ao invés da Bíblia. Mas essa subsução, né, essa absorção, né, das parcelas cada vez maiores, né, e eu acho que é isso que acabou finalmente o Zig chegou, né, estava sentindo falta do Zig. Que aí eu me lembrei do livro do Jonathan Clary, né, que é sobre, que fala que os Estados Unidos e outras empresas já estão com pesquisas, né, na neurociência, né, para, no sentido de que no futuro o homem não vai precisar mais dormir, né, então ele vai trabalhar 24 horas, né. Que a companhia FENAGE, para rever. Isso aí, a FENAGE é o quê? Não, na verdade, a FENAGE é a Federação Nacional dos Jornalistas. Eu sou diretora do Sindicato dos Jornalistas em São Paulo, e corroborando muito a isso que você está falando, foi regulamentada, entre aspas, a lei que cria uma nova categoria, que é a multimídia, né? Mas, na verdade, a questão não é isso, não existe essa profissão, isso impacta de uma forma afrontosa a nossa profissão jornalista. Sim, então, eu no sindicato, você falou assim, eu estou, as multimídias, né, nós somos no canal de assédio, e todos os dias a gente recebe denúncias de jornalistas que não aguentam mais trabalhar pela perversidade que se criou com essas novas tecnologias, essas novas relações patronais, né?
E semana passada a gente estava conversando com a Bandeirantes, né, TV Bandeirantes, que é Brasil, sobre denúncias de assédio. E eles disseram assim, não, nós temos o nosso compliance, nós temos o RH, nós temos as nossas comissões, ou seja, mas o sindicato não pode entrar na emissora, não pode entrar na redação. E o pior é isso, a gente acabou de fazer a CCT, a Convenção Coletiva de Trabalho, e 90% dos jornalistas não são mais sindicalizados. Então, olha como é difícil. A hora do problema recorre ao sindicato, mas não existe uma unidade. Tudo isso também por causa desse discurso da pejotização, esse discurso da terceirização, esses outros modelos que só tiram os direitos, inclusive da nossa profissão, né? Sim. Sim, houve uma demonização dos sindicatos, né? Tá certo, alguns sindicatos também fez uma política meio esquisita, né? Mas essa foi sim, não importa, importa a luta sindical que se construiu. Marx diz isso, né? Direito, ele vai se construindo, se construindo, se construindo, nem sempre é o ideal, nem sempre é o justo, mas a gente não pode desconstruí-los, né? É essa a questão, Cláudia, porque isso vai acabando com aquilo que a gente não tem mais diploma, qualquer um pode ser jornalista, eu faço questão, eu sou jornalista profissional com MTB, sindicalizada, diretora de sindicato, e repetir isso para forçar, direito não, você pode até não concordar com tudo, mas a gente não pode deixar direito para trás, e eu acho que é isso que está discutindo muito também esse livro. Pois é. E aí, então, a nova ordem tecnológica informacional, né, que aí cria novos valores, valorização de valor, né, que ele fala, que é quais são esses novos valores, né? As criptomoedas, né? Os NFTs, né? E os NFTs eu adoro, eu já trabalhei muito com isso, né? Por conta de uma certa... você cria artificialmente, mas não sei se você pode falar artificialmente, né? Mas você cria no discursivo uma aura, né? Para poder vender imagens digitais, nativas digitais, né? E poder criar, assim, valor, né? Um valor, assim, absurdo, né? Então, esse NFT do gatinho voador, né? Foi vendido por milhões aí, não sei quantos, né? E tem outros também, dos macacos, etc. e tal. Então, são produtos que você cria, mas que eles não são produtos, assim, dessa nova ordem, né? Na verdade, eles são moedas. Eles são moedas, então eles criam essas novas moedas, a criptomoeda, o NFT, o metaverso, né? E aí a hegemonia do trabalho intelectual também, que é uma coisa que ele cita o Zizek, eu não consegui, o extrema, tem trema no Z, essas coisas, não consigo fazer isso não, né? Eu tenho que pesquisar no teclado. Enfim, essa hegemonia também do trabalho intelectual, né? E aí, nesse momento, quando ele fala da hegemonia do trabalho intelectual no texto, né, no capítulo 7, é justamente a hora que ele fala também da economia da informação, né? Desse povo dizendo que esses teóricos da economia da informação que dizem que a teoria marxista está ultrapassada, porque hoje em dia tudo é intangível, né? Tudo no campo não tem materialidade, né? Então, a nova ordem mundial seria uma ordem sem materialidade, né? Que não tem uma materialidade. Mas aí o Faustino e o Lipoldi falam assim, mas peraí, até para você desenhar, né, criar um aplicativo, você precisa de um programador, né? Mas você precisa também de um lugar para guardar esse aplicativo. Você tem os data centers. Como é que tudo é tão imaterial? E os data centers? Precisa guardar essas informações, né? O computador, a gente precisa do celular, do computador, do tablet, seja lá o que for, do mouse, etc. e tal. Você precisa dessas ferramentas. Essas ferramentas são materiais, né? Porque a gente fala materialismo, né, que é também materialismo histórico, materialismo que é da teoria dos Marx e tudo, né,
essa ideia, mas isso ainda existe, isso ainda precisa de trabalhador, né? Precisa de trabalhador para extrair os metais, para fazer os computadores, para fazer os chips, né? E etc. A gente não foge disso, né? Então, não pode dizer que está desatualizado, isso é uma... como o valor se valoriza nesse universo digital, né? Aí para Marx, né, a tendência do processo produtivo é revolucionar constantemente os meios de produção para reduzir a zero, reduzir a quase zero, né? É uma meta impossível, né? Reduzir praticamente ao zero, né? O custo da mão de obra, trabalho necessário e ampliar o mais-valor, trabalho excedente, né? Então, a gente, lembrando as aulinhas lá da faculdade de Marx, né, da teoria marxista, né, o trabalhador ele não tem os meios de produção, ele não tem as ferramentas, né, e nem a matéria-prima. Então, ele vende a única coisa que ele tem, que é o trabalho dele, né? E aí, quando ele vai para a fábrica e ele trabalha, sei lá, 8 horas por dia lá, mexendo, né, montando alguma coisa, um carro, um livro, seja lá o que for, né, existe aquele tempo, aquele espaço de tempo que ele trabalha, que ele vai receber o salário dele, mas existe um excedente que é o lucro do dono da fábrica, do empresário, né, é aquele excedente dessa montante de trabalho que ele tem, né, tem uma parte que antigamente a gente chamava de mais-valia, né, agora ele está chamando de mais-valor, mas é a mesma coisa, né, eu aprendi como mais-valia, né, e aí, a questão é que existe aqui, por isso que também existe agora me falhou a palavra, né, da teoria marxista, né, que é uma teoria tese, antítese e síntese. Existe uma contradição inerente, porque ao mesmo tempo que o capitalista, o dono da fábrica, ele quer criar um fluxo que precise de menos trabalhadores, né? Mas se precisar de menos trabalhadores, ele recebe menos mais-valia. Então é uma coisa, é um paradoxo, não seria quase um paradoxo? Seria, gente, agora esqueci a palavra. Eu vou me lembrar daqui a pouco, né? Bom, mas o paradoxo é esse, né? Desaparecendo o trabalhador necessário, desapareceria também o mais-valor, a mais-valia, né? Então, seria isso. Aí eu achei essa imagenzinha feita em inteligência artificial, que é o Karl Marx no computador, né? E aí, assim, para mim, a frase principal desse capítulo é: Marx não morreu, está vivinho da Silva, né? E o software, como eu falei, são produzidos por trabalho humano, né, através da programação, né, e também o hardware. A gente necessita do hardware para a gente acessar todo esse mecanismo de dominação que nós estamos vivendo, né, e tudo. Então, a gente ainda precisa do hardware, né. A Big Data, né, que são essas grandes empresas, né, elas fazem essa apropriação privada das novas frações do intelecto humano para velhas finalidades de valorização do valor, né, privatização do intelecto geral do trabalhador. Então, seria mais ou menos essa privatização do intelecto, né, que a gente está vivendo agora. E aí a gente pensa o seguinte, né, as ferramentas da publicidade, que a publicidade... Tem um seriado que é muito bom para você ver como é que essa questão da publicidade é meio nociva, né? É nefasta, que chama Mad Men. É um seriado sobre que se passa numa agência de publicidade, né? Desde a década de 60, né? E para a gente ver, né? Mas a publicidade, ela avança, né? Numa perspectiva neural, no cérebro, né? E aí a gente, então,
que antecipa, e já voltando até para o capítulo 6, né, que antecipa os nossos desejos, né, e a fabricação disso, né, e aí controla, eu moro na Tijuca, então a Cláudia quer um tênis novo, então, assim, eu vou fazer uma propaganda de uma loja, né, assim, vai piscar no meu Instagram, uma loja que tem aqui na praça, né, coisas assim, desse nível, né, então a publicidade, ela está num nível tão violento, né, que ela é um nível, assim, no cérebro, na constituição cerebral da gente, e ela entra e a gente acaba consumindo essas coisas, né, assim, tendo um consumo exagerado, né? Então, mas e a inteligência artificial? Não, isso aqui, na verdade, existem outros aspectos também que trabalhou o texto do capítulo 7, mas eu escolhi que realmente essa conclusão, né? Que é a privatização do intelecto, isso aí que é justamente a colonização de dados, que está no nível inferior do colonismo digital. Colonialismo digital é uma coisa mais ampla, mas colonização de dados é essa, né? É essa privatização do intelecto geral do trabalhador. E eu acho que ele vai continuar trabalhando com isso. Mas e a inteligência artificial, né? Porque é o grupo, né? A gente está aqui para isso, né? Onde entra a inteligência artificial? Tem uma parte, né? Que eu agora tenho que me lembrar, que eu anotei sem anotar a página, que diz assim: talvez o que nomeamos como inteligência artificial seja apenas a resposta imprevisível, mas ainda entrópica e casual, de comandos profundos de processamento lógico de informação que já não podemos mais auditar por termos perdido de vista seus nexos causais, né? E esse é o grande problema da inteligência artificial. Como ele fala de perder de vista nexos causais, significa que a gente não tem controle de onde vem essa informação, de como ela foi processada, de onde, sabe? A gente não tem mais esse controle. Da mesma forma que a gente não tem o controle de onde a nossa informação, do que somos, o que temos, o que produzimos, o que pensamos, né? A gente não tem o controle de como isso vai ser usado em outra ponta, né? Dessa rede, entendeu? Então, a inteligência artificial, ela é perigosa por isso, né? A gente não tem mais... para quê? Qual o propósito? Qual a finalidade da inteligência artificial? A gente perdeu isso, né? E isso, de uma certa forma, é uma violência. Então, é isso, gente. Ô, Cláudia, muito obrigada por trazer essa discussão. Eu acho que ela complementou muito, né, a discussão que a gente teve do capítulo anterior, né? E, para mim, o que me chama a atenção é a forma como eles vão conduzindo mesmo esses termos, né? Então, a sua distinção aí entre colonialismo digital e colonialismo de dados, né? Foi muito importante até para a gente agora conseguir avançar nessas discussões que os autores trazem, né, nos próximos capítulos. E aí, gostaria de lembrar que na semana que vem, quem apresenta são os nossos colegas Alexandre de Nadal e Ana Luísa, um em Minas e um no Sul, né? Uma dupla aí dinâmica para essa apresentação. E eu até gostaria de dizer, né, que na semana que vem eu vou estar num evento acadêmico em Lavras, então o Alexandre vai coordenar, né, junto com a Ana, a reunião, mas eu tenho certeza que vai ser de grande valia, né, de grande aprendizagem também. E aí, dado o tardar da nossa hora aqui também, eu queria agradecer a todos, né, que estão aqui com a gente, para aqueles também que nos acompanham pelo YouTube, né, nós tivemos uma pausa de postagens, mas é porque aqui em Juiz de Fora, né, bem como outras cidades aqui da Zona da Mata, como todos sabem, né, foi atingida por grandes enchentes, desmoronamentos, então a gente optou por não fazer a reunião, mas agora estamos de volta, né, semanalmente com as nossas postagens e, né, ansiosa pelas próximas discussões. Então, desejo a todos e todas uma excelente semana, fiquem em segurança, né, o mais importante,
E a gente se vê na semana que vem. E antes que eu me esqueça, né? A gente vai fazer a nossa famosa foto. Peraí. Porque dessa vez a gente vai ter um álbum grande, né? Para a gente montar no final do ano. Com todos aqueles que puderem. Eu tenho uma notícia triste para dar, né? Porque meu curso vai começar semana que vem, é no mesmo horário. Eu vou assistir as gravações, mas eu não vou poder estar aqui com vocês toda vez, né? Pelo menos esse semestre. Vai fazer falta, viu, Cláudia? Poxa, eu também. Muito bem-vindas. É. Dani apareceu, a Ana ela está no estágio, né? Então, né, eu acho que talvez para ela fica difícil abrir a câmera, mas deixa eu fazer aqui, deixa eu só tirar esse chat para lá, que aí fica mais espaçoso para a gente, ó. Então, peraí. A Ana vai abrir também. Oba! Então, peraí. Ai, Ana, sumiu. Agora foi. Peraí, 1, 2, 3 e... Feito. Gente, muito obrigada, tá? Boa semana para todo mundo aí. Boa beijo. Semana. Eu vou tentar aparecer na semana que vem, mas já as aulas vão começar na semana que vem. Um beijo, gente. Tudo de bom, tá? Tchau. Nadal quer ficar aqui Patrícia, caiu? Eu ia. Oi, Isso, tudo bom? vamos ficar aqui, tudo bem? A Patrícia mandou mensagem, eu perguntei se ela queria falar no WhatsApp, mas acho que ela caiu, desceu. Ixi. Quer chamar ela de volta? Eu chamo ela aqui. Eu vou pedir para ela entrar de novo no mesmo link. É sobre o congresso, né? Isso. Tá. A pena que a Thalita saiu também. Peraí. Tati, entra de novo. Na verdade, eu vou adiantar, né, Nadal? Uhum. Nós fizemos a inscrição e nós fizemos submetemos um trabalho juntas, eu e a Patrícia. Sim. Inclusive, eu coloquei a Patrícia como a comunicadora e eu fiquei com uma segunda, porque a Paty, ela vai prestar concurso, então ela está precisando de pontos, né? A gente está até trabalhando nisso. Uhum. E para ela é mais importante, né, que ela seja a autora principal do que para mim, porque eu sou uma pesquisadora independente hoje, eu continuo na universidade, mas independente. E aí, o que aconteceu? A gente estava disposta a ir presencialmente. Só que aí mudou as regras, então não faz muito sentido, já que pode ser online, né? Mas na chamada anterior, estava lá que a comunicadora, ou seja, a pessoa principal, deveria estar presencialmente no congresso. A nossa dúvida, isso deve ter mudado também, né? Porque aí não faz sentido, porque muito provavelmente nem você nem a Thalita estarão lá. Não, então, eu queria ter mais certeza desse evento, porque o evento se vendeu super bem, assim, só que a gente foi sentindo que não estava muito organizado. E eles tinham a questão de cada grupo de trabalho, ele vai existir com um mínimo de 5 inscrições. E quantas vocês tiveram? A gente não tem os 5. Hoje eles divulgaram os inscritos, eu não consegui abrir o e-mail, pelo que eu vi, a Thalita já abriu, e tinha o de vocês e da Ana. Da Ana, provavelmente. Porque a Ana já comprou até a passagem. Tá, pois então. E eu achei interessante, uma coisa muito diferente que eu nunca vi, a gente tem que se inscrever antes de submeter. Então, a gente já está inscrita, nós até já pagamos. Isso eu não vi isso em lugar nenhum. Então, mas deixa eu pensar uma coisa. Eu participei ali da ANPAP, que é a Nacional, da Associação Nacional de Artes, e também tinha inscrição antes. Olha, eu nunca paguei antes. Geralmente você manda, aí quando você aceita, inclusive os internacionais são assim. Sim, imagina. Quando você aceita, você paga. Sim, sim. O único que talvez a gente pague antes é o Intercom. Eu não sei. Geralmente eu sou sócia, esse ano nem sócia você, porque o ano passado eles não me deram o meu certificado, porque puta. Às vezes eles se enrolam tanto. Não, eles disseram que eu não tinha direito. Puxa. Eu estava lá, tinha fotografia, tem o meu nome, eu apresentei trabalho, eu paguei, e eles disseram que eu não estava lá.
Ah, meu Deus. Oh. Bom, mas o que eu e a Thalita temos conversado muito sobre isso. Eles dão muita incerteza da coisa. Aí hoje cedo eu mandei um e-mail perguntando não chegamos a 5 inscritos, vai existir o grupo ou ele vai ser absorvido por outro? Porque o que dizia no início era isso. Entendi. E que os grupos que não fecharem vão ser absorvidos por outros. Entendi. Aí eu perguntei, é possível fazer online? Ou a gente não tem nem no edital, deixa Entendi. claro, né? E ainda mais agora que eles abriram a opção online e postergaram mais até dia 7, Isso. 6. Não está claro, então eu fico não tenho muita certeza do que te responder firmemente. A gente imaginava que vocês ainda não saberiam, mas o que a gente pede, então, para depois, lá na frente, vocês pleitearem, né, para que a nossa participação possa ser online, porque isso está dentro da chamada. A principal tem que estar presente. A gente ia presente porque a gente pensa, o grupo se reúne lá, vai ser bacana. Claro, a gente estava valorizar o trabalho de vocês, né? E para a Paty também somar em publicações, que ela está precisando, né? Então, isso, fica de olho para a gente. A gente tem falado, ontem eu mandei e-mail no meio da tarde para o congresso lá para pedir informações e ainda não me responderam. Tu veja, vai fazer quase 24 horas eu não tive resposta dessas possibilidades. O que eu escrevi aqui? Deixa eu ver. Eu, com uma amiga, a gente participou de um aí do Rio Grande do Sul, da PUC, e aconteceu isso. Tinha que ter um número X de ritos, e o nosso teve 3X. Aí, o que a gente fez? A gente falou, gente, não vai dar para trabalhar assim, vai ser ruim. A gente foi distribuindo os trabalhos sinérgicos com outro grupo. Isso não tem problema nenhum. Pode acontecer, né? Mas aí eu acho que tem que juntar os dois, não pode não existir o de origem. Isso, não, até por respeito para quem mandou, né? Para mim também é muita novidade, não só por esse congresso, é a primeira vez que eu estou como organizador, né? Eu sempre mandei como comunicador. Sim. Então, para mim era uma aventura nova, só a pena que eles estão tão desorganizados. Eu perguntei assim, gostaríamos de esclarecer se o nosso GT vai acontecer, caso não feche 5 inscritos. Temos 2 inscritos atualmente. Se não fechar, esses trabalhos serão migrados para outro ou podem acontecer online? É essa questão daí. Né? E forçar com o grupo, como aumentou a inscrição, quem sabe mais alguém, porque também é pouquinho, é baratinho, sabe? Não é uma inscrição absurda. A gente até dividiu meio a meio para ser mais justo, né? A comunicadora pagaria um pouquinho mais, a ouvinte um pouquinho menos, a gente fez juntas e dividimos para ser justo, né? Sim. Mas assim, só fica de olho para a gente. Sim, a ideia de vocês era ela participar presencial e você online, é isso? No primeiro, não. A ideia, se todo mundo fosse, iríamos todos no presencial. Tá. Mas agora, como você e a Thalita não irão, talvez nem exista o jeito. Não sei ainda, nem sei. Eu hoje mesmo falei para a Thalita, eu queria ter certeza até para eu encaminhar a passagem. Porque cada dia, porque teve muitas promoções, agora é mais difícil. Deve ficando mais perto. Aí a ideia é migrar para o online, as duas, né? Claro. Eu adoro fazer turismo de congresso. Sim, é muito legal. E rever as pessoas. A Thalita, por exemplo, eu conheci no Ibercom, na Bolívia. Olha só. Vocês, tanto a Thalita quanto vocês, só online, por enquanto. Mas a gente... Ia ser uma boa deixa, né? Mas vamos ver. Esse do Rio de Janeiro, eu quero muito participar. Esse que a Thalita disse hoje, eu já tinha conversado com a minha professora, porque vai ter um grupo importante de migrações lá também. De repente, dá para apresentar 2 trabalhos, né? E aí a gente se vê, lá é mais fácil. É em novembro que ela falou, é isso? Não, julho. A Júlia agora, mas que eles falaram de um outro em novembro. Esse é o SBPJ. Tá. Isso é outra coisa, né? Tá. Esse é um internacional. Tá. Que vai acontecer pela primeira vez aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Ela colocou lá no grupo também. Tá, eu vou ver os links com calma agora na sequência. Esse sim, porque eu tenho aquela chance de ir para fora agora em outubro, né? Então eu estava com medo que fosse em novembro, mas vamos ver. Então, eu detesto quando a coisa está muito no ar, tanto essa coisa.
essa bolsa que está se encaminhando, quanto esse congresso, que fica tudo no ar, as respostas. Mas é o imponderável, né? A gente arrisca também. Mas, assim, sem cobrança, tá, Nadal? A gente sabe que tudo está no processo, a gente sabe que é complicado, vai se construindo, né? Mas é assim, para depois negociar com a gente, né? Para a gente para quebrar essa pré-condição de que um tem que estar presente. Exato. Aí não faz sentido, né? Do jeito que se encaminhou a coisa, eu acho que seria mais confortável para todos online, né? Daí a gente fica para um outro momento fazer presencial, né? Vamos ver se eles não me respondem, eu vou trocar uma ideia também com a Thalita essa semana ainda. Tá. Eu também, por exemplo, eu já mandei para o Alaik, já mandei no primeiro prazo, eles já prorrogaram 2 vezes. Eu queria ir presencial, agora eu não quero mais, agora vai ter que ir. Primeiro tem a questão da guerra, tem a questão dos Estados Unidos, tem a questão do visto, tem a questão dos conflitos lá. O ano passado era para ser no Peru, por causa dos conflitos mudaram de última hora também. Então, a gente está vivendo um momento complicado no mundo. História, né? Sim. O ano passado era para ser no Peru e foi aqui no interior de São Paulo. Agora é no México, e no México uma semana depois da Copa. Vai ser impossível ir presencialmente. Eu queria muito, né? Para poder inventar mais coisa com o México, né? É isso. Vamos fazer um grupo de inteligência artificial daqui a um tempo. E se existir México, se existir Líbano, se existir a gente. Se existir a gente, né? Porque está complicado, meu amigo. Então, terminando com essas frases esperançosas, aí eu vou, quando eu tiver algum retorno, eu falo para vocês ali no grupo mesmo, acho, né? Sim. Não, perfeito. A gente vai se ajeitar, vai dar tudo certo. Tá bom. Tá bom? Então tá, mas obrigado pela inscrição, né? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa funcionar lá. Né? Isso, e vamos sempre trabalhar no coletivo, né? Eu acho que faz parte. Eu, por exemplo, eu confesso para você que eu sou, para mim tudo é novidade. Então, sempre, né? O que eu sei, eu aprendi aqui. Mas a gente vai somando, né? Falta tempo, né? Tem tanta coisa que eu queria aprender. A gente vai costeando e absorvendo aos pouquinhos. O seu foco agora é sua pesquisa principal, depois vira diletante, igual eu. Tá bom? Então tá. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Beijo na filhotinha. Manda. Tchau. Tchau.